Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta com o programa Olhar Farcica e nós estamos aqui dando risadas aqui. É sobre vários assuntos, num ambiente descontraído, em condições muito pitorescas, vamos dizer assim, né? Muito agradáveis. Estamos aqui com o professor Gabriel Silva Pinto, do curso de Ciências Biológicas da Farcica. E nós estamos falando sobre desmatamento, queimadas, essas correlações. Nós terminamos o bloco aí e eu fiz até uma aplicação simples sobre teoria do caos, efeito borboleta, né? Tem algumas coisas, é engraçado, que os furacões nunca descem à América, né? Mas as rajadas descem. Mas enfim, voltando aqui à pauta, professor. Nós estávamos falando aqui no off, essa questão do Brasil nunca ter se preocupado com o Amazonas. Nem o Brasil, nem o mundo e nem mesmo nas organizações, na organização cívica do país, nós brasileiros às vezes patinamos ou sabemos que existem determinados cargos, determinadas funções, porque alguém na imprensa fala e dá uma ênfase. Mas de verdade, se a gente sair perguntando aqui para os nossos munícipes, por exemplo, onde fica, quantos estados compõem a Amazônia e quais são suas fontes de renda? Aí começam os problemas, né? Ou qual é o potencial econômico da Amazônia, por exemplo? Nós temos aí desde coisas óbvias, elementares, farmacêuticas, medicinais, minerais, O presidente Bush desceu no Brasil e falou: meu, que prazer estar em La Paz. E temos. Então, você e aí, vê que geografia não é o forte, não. Forte, né? E a gente então o Brasil tem essas peculiaridades. Professor, essa questão que nós falamos no bloco anterior de internacionalização, essa falta de conhecimento da cultura não vamos dizer assim amazonense, mas essa cultura da Amazônia Ocidental, porque ela é muito maior do que aqueles estados ali do norte do país, né? Quando eu comecei a aprofundar na área da uso sustentável do recurso, porque meu mestrado e doutorado foi em zoologia, e a gente vê a necessidade de contextualizar os estudos com a realidade atual. Então, estudar hoje o meio ambiente, as suas peculiaridades, os seus parâmetros, precisa da gente modernizar os conhecimentos. A internacionalização da Amazônia, para mim, não passa de um processo, de uma consequência do aumento da consciência ambiental, né? A gente vê que o princípio dessa conscientização surgiu no meio hippie, né? Pós-guerra do Vietnã, Woodstock, onde a juventude marcada norte-americana, né, que tem uma influência muito grande sobre o terceiro mundo, né, questionava isto, essa ambição, a forma selvagem do capitalismo da época, e começou uma conscientização crescente, até chegarmos no momento atual de considerarmos o planeta como a Terra-mãe. Então, essa internacionalização eu vejo nesse prisma, mas também tem um lado negativo de interesses, né? Interesses que podem até ser escusos, né? Porque nós sabemos que a Amazônia, com as suas riquezas muito de uma potência muito grande em termos minerais, em termos de exportação de divisas para o país, é muito grande. Então isso me causa um pouco de preocupação sobre essa internacionalização, como se nós não tivéssemos capacidade de tocar o nosso quintal, né? É interessante o senhor mencionar isso, professor, porque, assim, apenas como exemplo, nós já havíamos comentado aqui no break, o mundo acusa o Brasil de não cuidar dos seus índios, né? Mas num flashback aqui a gente já encontrou dois grandes momentos históricos em que os índios, em outros países como Austrália, Estados Unidos, né, foram dizimados. E se você olha para a Europa, por exemplo, o período de
1200, 1300, houve uma devassa na Europa, cruzadas e grandes momentos na história, basta ver os livros da história, né? Isso. E agora parece-me que também essa internacionalização, professor, também cabe a perspectiva da invasão da soberania nacional, que é um outro ponto interessante. Mas antes de chegar nele, professor, gostaria que o senhor destacasse para nós, assim, será que os índios, será que os povos amazoninos ou dessa região da Amazônia Oriental, será que eles, ocidental, não tem nada para ensinar para a gente? É só a gente que chega lá, a gente que tem que dar carro, a gente que tem que ensinar a televisão? Será que ninguém nunca perguntou se eles queriam isso, não? Como nós estávamos falando em off, né? Realmente eles detêm o conhecimento da Amazônia por viver na Amazônia, né? Então, tanto no campo científico, o conhecimento dito popular, né? Mas é de total importância, tanto que várias áreas de pesquisa, seja na humanas, na biológica e na saúde, passa pelo conhecimento dos amazônidas, né? Então há de ressaltar isto. E como eu falei para vocês, a Amazônia requer um conhecimento muito detalhado, muito minucioso, por ser um ambiente altamente complexo. Então, sentarmos junto com os aborígenes, com os indígenas, com os povos amazônidas, é de muita importância, de relevância para que a gente costure um plano econômico de sustentabilidade, né, de uso racional dos recursos, né, para que a Amazônia se torne esse ambiente de importância a nível mundial, né, por causa da sua extensão, da sua complexidade de ser um mosaico de vegetações e também por ser um fator importantíssimo de sequestro do carbono, né? O Brasil até arrecada divisas alugando, entre aspas, a Amazônia, né, para que países mantenham o Pacto de Kyoto, né? Então, o Brasil utiliza a Amazônia para sequestro de carbonos, que outros países têm que cumprir essa meta de acordo com o Protocolo de Kyoto. E é bom a gente colocar uma notinha de rodapé no sequestro de carbono, porque o que é o crédito de carbono, o sequestro de carbono, na verdade é um pedágio que países que não têm mais nada verde, que não tem mais nada, dizem doar para o Brasil porque eles acabaram com deles e não tem jeito de reconstruir lá porque está cheio de prédio, cheio de indústria, ou mesmo a situação climática não permite. Então fica nesse discursinho, nós acabamos com o nosso e vocês são os criminosos se acabaram de vocês, né? Então essa ideia colonialista tem que mudar um pouquinho, né? Mas o gancho anterior, professor, que nós colocamos é o seguinte: essa falta de respeito com o indígena, com a amazônida, que o senhor definiu bem para nós, às vezes eu vi um pesquisador há 10 anos atrás, entre outras missões, inúmeras missões foram para o Amazonas para tentar compreender um pouco da complexidade e trazer para nós, em particular, os povos indígenas que ali habitavam. E eles, um dos líderes, não vou citar o nome dele aqui, ele dessa pesquisa disse que nós não tínhamos nada a aprender com o povo do Amazonas. E 10 anos depois da sua volta, da publicação desse livro, outra equipe voltou para fazer o mesmo estudo, dizendo que o único povo capaz de ter agricultura sustentável dentro da floresta e com a floresta em pé eram os índios, e que nós não sabíamos nada e que nós tínhamos que ir lá para aprender com eles. É interessante esses prismas científicos, porque às vezes fica parecendo que nós sabemos e vocês não sabem nada. A Europa, os Estados Unidos e outras grandes regiões do mundo sabem e nós não sabemos. E no final das contas, ninguém debruça sobre as questões cruciais.
né, de parar para pensar que realmente o interesse, o mundo nunca se preocupou com o Amazonas. O mundo se preocupou com o ganho ou com a escalabilidade do ganho em exploração de ouro. O senhor citou até uma mina lá, tratores cujo o pneu é mais alto que algumas casas aqui, que estão lá dentro. Você tem a biodiversidade, que é uma coisa extraordinária, e tem um mundo paralelo ali, que o senhor muito bem narrou. Chega-se o fator econômico e aqueles povos ou aquelas pessoas que não conseguirem emprego, não entrarem na faculdade, não estudarem, não fizerem, vão viver aonde? Nós teremos o quê? Mais favelas. Eu